Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu já procurar aqui a professora Cacilda. Tá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vai ser uma noite muito produtiva, uma noite de muito aprendizado, eu tenho certeza. Ana vai até Brasília me conhecer, vai ser um prazer. Esse evento de Brasília, Jornada do Autismo, é sempre um evento muito bacana. Vai ser uma delícia o evento. Deixa eu ver se a professora já nos encontrou aqui. Cacilda, mandei outro convite para você. Veja se você encontra minha flor. Cacilda? Olá. A sua tela está azul para mim, linda. Você está me vendo bem? Eu estou, só um minutinho. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, é porque a tua câmera está invertida. Está invertida. Não. Agora Tá invertida. Agora tá. Agora Foi. Você sabe que tem uma vez me ensinaram um jeito, que é um jeito de fixar a câmera frontal. Só que eu não aprendi. Então, vira e mexe, eu começo a live filmando a parede. Não, mas você é um bambambam de internet, de lives, de Instagram. Nós temos Linda, muito eu que aprender sei com o você. básico do básico do básico. Tudo que eu não sei, eu chamo minha filha aqui do lado para ela me ensinar. Não, fica tranquilo que, olha, você está anos-luz à frente de mim. Eu já não sou dessa era, já não sou dessa geração e tenho sido, assim, uma aprendiz de feiticeira para poder entender tudo o que está acontecendo. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade da gente bater um papinho sobre a psicomotricidade. Cacilda, eu que agradeço. Todas as vezes que eu me encontro com você, eu não canso de te falar sobre a minha admiração. E você é sempre uma pessoa muito modesta, mas eu não canso de dizer que toda vez que eu encontro com você, não é um encontro, para mim é uma aula, né? Então... fala isso. Isso me deixa assim com uma responsabilidade, Paulo, que eu não sei nem o tamanho dessa responsabilidade. Você sabe que o último livro que você me deu, o seu último livro que você me deu foi o livro Respiração, que é Respiração, uma visão da psicomotricidade. Um enfoque psicomotor. Pronto. Isso. Você sabe que de todos os livros que eu li seu, esse foi o que eu mais gostei? Esse foi o que eu mais gostei. Não sei se porque a gente vai lendo em momentos diferentes da vida e enfim, você tem uma maturidade diferente, mas esse é um livro espetacular. E eu lembrei disso porque eu estava agora, recentemente, há 2, 3 semanas atrás, relendo esse livro. E que uma delícia. Que honra. Nossa, uma honra para mim. Você é uma referência de ciência, de pessoa, de profissional, e na medicina é um grande apoiador da psicomotricidade. Isso nos gratifica, porque nós precisamos muito dessa parceria médica. Não há dúvida, a honra é toda minha. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação, como a gente está pela minha página, não está pela página da professora, eu vou fazer uma apresentação muito rápida para vocês, mas depois eu vou pedir para que assim que acabar a live, vocês comecem a seguir a página da professora Cacilda e a página da Associação Vencer também, porque nas duas vocês vão encontrar conteúdo técnico e, como eu sempre falo aqui, conteúdo de qualidade garantida, né? Porque hoje a quantidade de coisas que tem em rede social e que a gente não consegue conferir a garantia daquilo é enorme. Então, em páginas como essa, a gente sabe que vai encontrar conteúdo de qualidade técnica garantida. Pessoal, a professora Cacilda Velasco, ela é possivelmente uma das pioneiras e das maiores psicomotricistas que a gente tem aqui. Tem muitos livros escritos, muitos capítulos de livros escritos.
ela interagiu com os maiores psicomotricistas do mundo. Essa é só a verdade, sem rasgação de seda. Então, para nós é um luxo poder receber a professora aqui, e esses 50, 60 minutos que a gente vai ter aqui, na verdade, eu não vou falar, a gente quer ouvir a professora. Nós vamos discutir um tema hoje aqui, pessoal, que é a grafomotricidade, né? Eu tenho certeza, aqui na minha página nós nunca discutimos especificamente isso, nós já falamos de escrita de uma forma geral, mas grafomotricidade, sobre esse enfoque que nós vamos discutir hoje aqui, vai ser a primeira vez. Então tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado para mim e para todos vocês. Cacilda, todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com você aqui, eu sempre peço para que antes da gente entrar especificamente no tema, que é o tema da nossa discussão de hoje, que a gente fale um pouco para o pessoal sobre a psicomotricidade de uma forma geral, né? Porque, embora seja uma ciência muito antiga, para muitas pessoas ainda é uma coisa que parece que é uma coisa nova, que não é do dia a dia. Então, eu acho que você podia começar nos falando o que é a psicomotricidade, de uma forma geral. Ela é uma ciência antiga, ela é uma ciência nova, como ela se coloca no mundo contemporâneo. Me conta um pouco disso. Bom, ela é uma ciência, em primeiro lugar, né? Ela não é uma técnica, não é uma metodologia, não é uma intervenção pura e simplesmente terapêutica, mas ela sim vem de anos, conforme você mesmo colocou, e se a gente lembrar, ela nasceu dentro de hospitais franceses. Um hospital chamado Henri Roussel, foi onde a Júlia Guerra implantou um trabalho, um neuropsiquiatra na nossa área, que praticamente é quem iniciou todo o processo da epistemologia da ciência, e ela nasceu exatamente com idas de jovens a esse hospital com sintomas que não eram medicáveis, não eram identificáveis, e no estudo desses sintomas se descobriu de que existia um componente num tripé de aspectos motores, de aspectos emocionais e de aspectos cognitivos. E essa ciência nasce, então, dentro da própria medicina. Hoje, na França, ela é uma área paramédica, os psicomotricistas trabalham em hospitais na França, e ela veio ao Brasil nos idos de 60 a 80, e vindo por estudiosos franceses convidados por brasileiros que tinham ido a Paris e que tinham conhecido essa intervenção tão nova dentro da área da saúde em especial. E a gente pode dizer que ela chega ao Brasil e ela chega um pouquinho por um viés da reeducação, por um trabalho com deficientes, com o trabalho de terapias reeducativas. E uma das francesas que nos trouxe essa ciência para cá, Françoise Desobot, ajudou a fundar uma sociedade aqui no Brasil, em 1980, que é a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que hoje é chamada de Associação Brasileira de Psicomotricidade. E muitos dos nossos profissionais se especializaram, foram fazendo cursos em Paris, e foram trazendo áreas diferentes da mesma ciência para a intervenção aqui. Hoje a gente pode falar, doutor Paulo, que a psicomotricidade está em muitas áreas, em muitos campos. Mas o campo que a gente mais precisa do reconhecimento dela é exatamente o da medicina, porque ela pode ajudar muito, porque ela é uma terapêutica tão abrangente que é para todo mundo, né? Ela não é simplesmente para uma patologia, para um transtorno ou para uma dificuldade. Eu costumo, rotina na minha fala, dizer que para mim a psicomotricidade ela é uma filosofia de vida, porque ela intervém na nossa vida pessoal, ela intervém nos aspectos profissionais, e ela só vem colaborar para que a gente seja pessoas mais equilibradas. Eu gosto muito de dizer e de defini-la como a ciência do equilíbrio humano. Uma ciência que nos coloca em harmonia, nossas funções motoras, nossa cognição e as nossas emoções. E ela trabalha nesse tripé
dentro de todos os aspectos que hoje ela é abordada, tanto na área da educação, quanto na área da terapia, quanto nos esportes. E a gente está vendo até, doutor Paulo, no mundo corporativo. Hoje ela está sendo aplicada dentro de empresas, no RH das empresas. Por conta do quê? Por conta do burnout, por conta do clima organizacional, por conta dos estresses todos que todos nós, num mundo tão competitivo como nós estamos, vivemos. E ela tem uma intervenção muito interessante dentro de empresas também. Então, veja, ela está ganhando espaço, só que hoje eu escutei um dos seus sábios conselhos e das suas sábias palavras na internet, onde você diz, não acredite em tudo que está sendo postado. É muita mentira que existe nas redes sociais. E isso está acontecendo muito com a psicomotricidade. Muito do que se posta de psicomotricidade não é psicomotricidade. E isso não me angustia. Me angustia porque eu sou meio uma dinossauro, né? Eu já sou de uma geração que vem da psicomotricidade dos idos de 80. E agora parece que tudo virou algo muito... eu nem chamo de fake. Eu acho preocupante para a própria ciência. Nós não podemos confiar em tudo que se diz que é psicomotricidade. Nós temos que saber quem está fazendo isso, qual é o profissional que está intervindo, de que maneira isso está acontecendo, e a mesma coisa também na formação desse profissional. Doutor Paulo, é inconcebível um psicomotricista se formar EAD. Concordo totalmente. É como se aprender a nadar EAD. Eu lembro da gente discutindo uma vez que eu fui dar uma aula num congresso com você, da gente discutindo exatamente esse aspecto. Existem algumas áreas da neurociência que o EAD é impossível, ou pelo menos de uma forma completa. Talvez uma parte teórica pudesse ser até para baratear, para facilitar. O híbrido é possível. Mas uma ciência que se presta a estudar cognição, comportamento motor, a psique de uma forma geral, você tentar ensinar isso à distância, completo, não tem. Você sabe, Cacilda, aqui na nossa clínica aqui em Curitiba, nós estamos há 2 anos tentando implementar o sistema de psicomotricidade. Sabe por que não implementamos? Porque nós temos espaço, nós temos tudo ali. Porque a gente entendeu que nós ainda não temos uma equipe com uma qualificação técnica densa o suficiente para isso. Porque dava para colocar, dava para contratar qualquer pessoa e toca a ficha ali. E as crianças iam ficar sendo atendidas daquele jeito. Mas nós entendemos que a gente ainda não adquiriu uma maturidade nesse segmento suficiente para implantar isso, né? E sobretudo a psicomotricidade, que é uma ciência que os médicos, eu sempre falo isso para ti, tu sabe, os médicos conhecem muito pouco. Então, se você não implanta isso de uma forma correta, para que os médicos compreendam a eficácia e a eficiência da intervenção, isso aí morre na casca. A gente acaba destruindo a ciência, né? Exatamente, isso que mais nos preocupa, essas condutas inadequadas, essa capacitação inadequada que esse profissional tem, como ele vai cuidar do outro, né? Porque é uma ciência do cuidado, e isso é preocupante. Daí a gente comenta que a psicomotricidade está num momento bem crítico no nosso país, por conta da formação, por conta das intervenções todas que estão sendo realizadas de uma maneira quase que superficial e por conta de uma divulgação totalmente fake, por uma divulgação que não é exatamente isso. Então, daí a nossa luta eterna de se aproximar da medicina, de que a medicina realmente nos conheça, para que ela tenha critérios de indicação, para que ela selecione esses profissionais. E também mais uma coisa, doutor Paulo, que me surgiu agora, que eu acho que também é um desabafo. Tudo se terapeutizou. Tudo é caso de terapia. Nem tudo é caso de terapia. Nem tudo é um problema psicomotor. Nem tudo é um problema. E a gente tem indicações para trabalhos terapêuticos de casos que é um componente familiar, que é uma questão
de casa, de família, de oportunidade, de vivências corporais, de um brincar infantil. São outras questões que não terapêuticas. A própria escola está terapeutizando tudo. Então, qualquer dificuldade na área da educação é encaminhado para uma determinada especialidade. E é exatamente isso que é o tema do nosso congresso. A gente parar de terapeutizar tanto e começar a entender que a educação, a aprendizagem, ela é um processo evolutivo e ela precisa vencer alguns obstáculos onde a psicomotricidade pode ajudar na escola. Ela é muito colaboradora do professor, ela é muito colaboradora dos componentes curriculares, porque é a oportunização da vivência desse corpo na aprendizagem da escrita, na aprendizagem global, na aprendizagem cultural que a escola tem que promover. Pessoal, nós vamos falar então no final dessa live sobre o congresso que a professora Cacilda citou, mas entrou aqui na live a minha grande amiga a Flô Costa. Flô tem quase 50 anos de chão de sala, está aposentada agora, mas quase 50 anos de chão de sala dando aula para crianças. Tem livro escrito, Mulher é um Espetáculo. Flô, esse congresso aqui você não pode perder, linda. Ele vai falar sobre uma ótica psicomotricista, sobre o que você fez a vida inteira. Entrou na live também a Bárbara. A Bárbara é de uma página que chama Uma Voz Autista. Quando a Bárbara viu que a gente ia fazer essa live, Cacilda, ela falou assim: Paulo, eu posso te mandar uns exemplos da minha escrita? A escrita da mulher é uma desgraça. Eu falei para ela: Bárbara, eu posso usar a sua escrita para dar aula? Aí ela me mandou, depois eu vou te mandar. Ela mandou vários, assim, ela tem micrografia, tem disgrafia, é um horror aquilo lá. Daí eu falei para ela: se você entrar na live eu vou falar de você. Cacilda, vamos entrar especificamente no nosso tema, que é a grafomotricidade. Eu queria que você começasse, como esse vai ser o tema, né, central do congresso, eu queria que você começasse ensinando o que é a grafomotricidade, o que é esse termo, do que exatamente nós estamos falando. Eu vou começar da base, tá? O que é a psicomotricidade? A psicomotricidade, ela se baseia em alguns fundamentos. E esses fundamentos é muito familiar a você, tá? Ao médico e ao educador. Nós temos, eu chamo de enfoques psicomotores. Há quem chame bases psicomotoras, fundamentos psicomotores. Que, segundo Luria, nós temos todas as 3 unidades funcionais. Para mim, começa pela respiração, tonicidade, equilibração, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina. A psicomotricidade trabalha neste campo, então da respiração à praxia fina. E cada um destes enfoques precisam ser muito bem estruturados, porque é exatamente lá do tronco encefálico ao córtex que vai acontecer o refinamento e a construção psicomotora do ser. Então, para chegar à praxia fina, é preciso ter passado por toda essa experiência psicomotora no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento infantil, não adianta se dar um lápis para uma criança, querendo que ela já faça uma letra bastão, ou uma letra cursiva, ou um rabisco que seja, se ela ainda não está preparada para esta pegada, para esta pinça, para esse refinamento. Então, a grafomotricidade, ela é a ponta do iceberg. Ela é a ponta da minha habilidade, da construção da minha habilidade psicomotora. Mas para que eu chegue até lá, esse corpinho e esse corpo e essa pessoa tem que ter passado por todas as experiências que a psicomotricidade preconiza. Quando você fala do meu livro Respiração, eu levei 30 e poucos anos, Paulo, para poder colocar isso no papel e tentar provar que, para mim, a respiração é a base dessa estruturação psicomotora. Eu trabalhei em água, né, durante 40 anos, então, para mim, a respiração ela sempre foi necessária ser conscientizada. Ela não podia ficar no automático. Porque dentro da água, se você respirar pelo nariz, você vai engasgar.
Você tem que fazer um outro processo de conscientização da entrada ventilatória para que você não beba água. É um outro ambiente que você está. E eu demorei muito tempo para que isso acontecesse, porque eu queria que o professor Vitor da Fonseca, que é uma referência muito grande nossa em psicomotricidade, viva, uma referência viva, que ele escrevesse a respeito. Porque até nas publicações dele, nas setinhas dos gráficos dele, ele deixava alguma coisa antes de tonicidade. E era a tal respiração. E aí, passada a pandemia, de tanto eu pedi, implorar para ele, um belo dia ele falou, por que tu não escreves? E aí foi quando eu resolvi documentar. Então, dentro desta evolução, desta pirâmide, a nossa base é a respiração e a tonicidade, a equilibração, a lateralização, porque aí já vai haver todo o desenvolvimento, a minimização cerebral para a opção de direita e esquerda da dominância lateral, noção de corpo, estruturação, praxia global e praxia fina. Então, grafomotricidade é a ponta deste tripé e dessa pirâmide, e é exatamente a minha produção mais refinada psicomotora. Perfeito. Pessoal, quando a gente fala sobre grafomotricidade, a gente está falando de uma função neurológica extremamente complexa, porque ela depende de habilidades cognitivas que são habilidades muito complexas, né? As próprias habilidades motoras da grafomotricidade, elas têm uma complexidade intrínseca. Eu costumo sempre ensinar o seguinte, quando você pensa em pinça trípode, a pinça trípode, para você pegar uma pipoca e levar na boca, o movimento é o mesmo, ele é um. A pinça trípode, para você pegar um instrumento de escrita e começar a escrever, é outra. Porque a função cognitiva é diferente. Quando o meu cérebro desencadeia o movimento para eu ir pegar uma pipoca, eu sei que a pipoca não é um instrumento de escrita. Quando eu vou pegar um instrumento de escrita, isso é totalmente diferente. Então, quando você observa a grafomotricidade sob a perspectiva neurológica, ele é um comportamento extremamente complexo, porque você vai começar com a motricidade fina, evidentemente, você vai passar por uma coordenação que nós chamamos de coordenação visuomotora. Exato. Então, essa integração do sistema visual com o sistema motor é importante para você fazer uma cópia da lousa, é importante para você entender o tamanho da letra, para você posicionar a letra no hospital. A direção, então são fenômenos que vão acontecendo no cérebro. Então a motricidade fina, a coordenação visomotora, o tônus e a força muscular, porque a gente às vezes não pensa nisso, mas quando você pega um lápis, se você carcar o lápis ali no coisa, quebra a ponta. E se você escrever muito fino, ninguém consegue enxergar. Então esse tônus muscular, a força da pressão. O outro, controle postural. Hoje em dia você vê crianças, às vezes, escrevendo, a criança ela está desabada. Ela está desabada. Então, todo esse controle postural, que vai ter uma relação muito grande também com a respiração, por conta do posicionamento do diafragma, isso aí tem um impacto direto sobre a capacidade e habilidade de escrita da criança. A lateralidade, que a professora falou, então quando o cérebro estabelece a lateralidade motora, ele também estabelece a lateralidade da linguagem. Então existe uma relação, que é uma relação da neurociência, a respeito do desenvolvimento da linguagem falada e da linguagem escrita, porque a lateralidade vai estabelecer isso no cérebro. Então, claro que isso é uma pincelada, mas para que a gente tenha uma ideia de que começar a escrever é a ponta de um iceberg de um fenômeno que começou muitos anos antes, né, Cacilda? Sem dúvida. Vamos falar assim, começou no bebê, né? Começou no rolar do bebê, no resgate filogenético dele e nas experiências corporais que essa família proporcionou para essa criança, na escola, nas trocas, na quadra, esse corpo em ação, esse corpo vivo em ação. Porque se ele não experimentar tudo isso, acontece exatamente o que você comentou a respeito de uma postura inadequada, uma tonicidade totalmente exacerbada, e isso repercute no grafismo. O grafismo é muito refinamento para que ele seja cobrado, como ele é hoje, e essa que é a nossa
grande questão, né, do próprio Congresso, em resultado. Como que uma criança no ensino infantil tem todo esse refinamento de uma apostila, de exercícios? Quer dizer, ele não está para isso, Paulo, ele não está para mesa e cadeira, ele está ainda para experiências mais globais, que possa internalizar a vivência necessária para elaboração dessa grafia. Tanto que a gente está com, dentro do nosso, da proposta do nosso congresso, nós colocamos 3 mesas, Paulo. Uma mesa que fala do corpo ao papel, outra do lápis às telas e outra da casa à escola. Perfeito. Porque é exatamente o caminho que tem que ser percorrido. Não dá para queimar estas etapas. Tem um termo que a gente usa, eu não sei se na psicomotricidade isso é um termo comum, mas quando a gente estuda do ponto de vista neurológico, a grafomotricidade, a gente usa um termo que é o pré-grafismo, né? O pré-grafismo são habilidades que elas são adquiridas entre 0 e 3 anos da idade, que antecedem o que vai acontecer lá, que é o grafismo inicial. E o pré-grafismo, ele não tem nada a ver com pegar lápis, não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com rasgar papel, ele tem a ver com outras habilidades que infelizmente hoje em dia elas têm sido relegadas a um segundo plano, né? Eu li um estudo, Cacilda, muito interessante esses tempos atrás, que é um estudo que fez uma avaliação de crianças totalmente típicas, que estavam chegando no primeiro ano, né, no primeiro ano do fundamental. Não tinham absolutamente nada, estavam matriculados no primeiro ano. E foram analisar as habilidades dessas crianças, né? E os dados, eles são assustadores, porque os dados mostram o seguinte, os dados mostram que essas crianças têm uma série de habilidades cognitivas superiores, como, por exemplo, tem muita criança chegando no primeiro ano totalmente alfabetizada, mas não tem funções executivas, não tem, por exemplo, controle inibitório. A criança não tem controle inibitório. A criança não sabe respeitar a hierarquia, a criança não tem tônus postural para ficar sentada, a criança ela tem uma pseudo-hiperatividade porque ela não tem inibição da área motora primária. Ou seja, o que é que foi ensinado nesses 3, 4 anos que essa criança já está na educação infantil ali, em que ela não aprendeu coisas que são coisas absolutamente elementares. Porque aprender a ler e escrever, você pode aprender a ler e escrever em qualquer momento. Eu sempre falo para as mães, Cacilda, claro que é uma brincadeira, mas eu sempre falo, quando você tiver 25 anos, que diferença faz se você começou a ler com 5 ou com 7? É irrelevante. É irrelevante. Agora, se você chegar com 7 anos sem controle inibitório, a sua professora do ensino fundamental vai ter um problema enorme com você. Por quê? Porque você não vai ter comportamento de aluno. Ela vai tentar dar aula para uma pessoa que não tem comportamento de aluno, né? E fora isso, Paulo, o nível de exigência que tu tem para as crianças, fora da idade, fora da fase, é assustadora. E parece que a falta de limite também a ser colocada dentro da casa vai repercutir dentro da escola. E essa falta de limite, o limite ele é educativo, ele é necessário. Ele é sobrevivência na nossa sociedade. A gente não sai por aí dando tapa para todo mundo, falando e não permitindo a vez de ninguém. E isso, eu acho que está havendo uma desorientação, e eu sei que aqui tem muitas mães que te escutam, e o teu grande público são mães. Como é difícil ser pai e mãe, né? E hoje, mais do que nunca, eles estão bem perdidos, porque as crianças estão sem freios. E não é o freio inibitório que a gente conhece tanto da nossa ciência e da estrutura humana, mas é freio inibitório da educação, da criação, eu sou o teu pai, eu sou tua mãe, agora eu falo, você escuta. Eu gosto muito de uma palestra do Cortella que ele diz assim, que quando ele era menor, quando ele era criança, ele ia num restaurante com a família e o pai falava, você senta aqui e você vai comer isso. Hoje, uma família leva o filho ao restaurante, onde você quer sentar, o que você quer comer. Então, veja, parece que os pais viraram reféns dos próprios filhos. E isso está tá gerando componentes patológicos. Os adolescentes estão ficando sem destino, sem propósito, né? Olha, então, você sabe que... é muito preocupante, é muito preocupante. Olha, isso que você
falou agora, impressionante, parece que foi combinado. Um paciente que eu atendi hoje é uma menininha de 5 anos e meio. Ela é uma menina de cognição normal. Ela tem lá uma síndrome, ela não tem nada, não é autista, não tem deficiência, não tem nada. Ela tem uma síndrome genética lá. E a mãe, uma moça jovem, que está dando o melhor dela, mas o melhor dela não está sendo suficiente porque ela não tem orientação adequada. Em determinado momento, ela encheu o olho de lágrima e ela falou assim para mim, Dr. Paulo, eu falei para ela, me dá um exemplo do tipo de problema que você está tendo em casa, que eu quero ver se eu consigo te orientar. Daí ela falou assim, vou dar um exemplo que aconteceu hoje de manhã. Eu coloquei 3 vestidos, por Deus se for mentira, ela me falou exatamente assim. Eu coloquei 3 vestidos em cima da cama, hoje de manhã, e falei para ela, fulana, qual você quer? Ela jogou os 3 no chão e falou assim, eu não quero nenhum, porque quem faz aqui sou eu. Uau. Pois é. Eu falei para ela, eu falei assim, linda, nós vamos precisar mudar essa perspectiva. Sabe por quê? Porque uma criança de 4 anos e meio, 5 anos, não tem condição dessa tomada de decisão. Uma criança de 4, 5 anos, a gente não pede por favor a ela, a gente ensina ela a pedir por favor. Então, você não pode perverter a hierarquia dentro de uma casa. Então, eu vou lhe ensinar como funciona. É assim, filha, hoje, como está frio aqui em Curitiba, a mamãe separou esta roupa para você. Ponha esta roupa rapidinho, porque a gente tem hora para ir para consulta. Sim. É simples assim. Só que quando você fala isso, as pessoas dizem assim, meu Deus, mas isso aí vai aviltar o desenvolvimento da criança. Não, isso aí cria uma perspectiva da hierarquia no mundo, que é assim, ó, pai manda em filho, professor manda em aluno, vô manda em neto, adulto manda em criança. Essa hierarquia que se estabeleceu há 60, 80 mil anos atrás, que são os adultos coordenando a vida das crianças, é o que mantém a nossa sociedade organizada. Hoje nós estamos de um jeito em que tem criança dentro de casa dando ordem e pai. Ou seja, nós estamos desconstruindo o que nos últimos 60, 80 mil anos a cognição cerebral constituiu, né? Sim, e é preocupante isso, porque são personalidades que vão sendo distorcidas, né? E o comportamento depois dentro da própria sociedade vai gerar o que a gente está vendo, uma série de violências, bom, enfim. Voltando para a nossa psicomotricidade, doutor Paulo, eu queria comentar a respeito da importância das escolas valorizarem o componente curricular envolvendo a psicomotricidade. Perfeito. Mas não envolvendo a psicomotricidade como uma terapêutica, mas sim como um processo na educação. É possível se construir currículos muito adequados, onde o respeito à ciência psicomotora vai contemplar, vai ajudar o professor, vai ajudar a instituição a criar programas muito adequados para esse processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é um processo que flui se ele obedecer algumas regras. Não há como queimar etapas no sentido do desenvolvimento humano, assim também não dá na aprendizagem. Piaget já dizia, a gente absorve o conhecimento, ele acomoda para depois transformar. Então, essa absorção do conhecimento para a psicomotricidade, ele acontece pelo corpo, ele acontece pela vivência corporal, pela relação corporal. Então, nós somos muito a favor de que dentro das escolas haja uma transdisciplinaridade. Isto é, por que não um professor de matemática junto com um professor de educação física, trabalhando juntos no componente curricular? Por que não o português junto com ciências? Então, essa transdisciplinaridade vai gerar vivências corporais, vivências culturais entre as próprias disciplinas enriquecedoras. E é nisto que a gente está tentando hoje falar de psicomotricidade e educação. Nós podemos colaborar muito. Aliás, a psicomotricidade, quando veio para o Brasil, ela se implantou efetivamente em educação. E depois acabou se desviando, não se desviando, mas sendo útil em outras áreas. Então, na educação, ela é extremamente colaboradora. Dalila Costa Lá é uma argentina que foi minha professora, veio ao Brasil várias vezes e é uma referência em psicomotricidade também. Dizia exatamente isso. É impossível alfabetizar uma criança se essa criança não viver seu corpo. Ela precisa... Tilda, deixa eu colocar uma pimenta nisso que você falou.
Você diz em um determinado momento assim, eu vejo a psicomotricidade, mas não enquanto um trabalho psicomotor dentro da escola. Eu te pergunto, colocando uma pimenta nisso, por que não? Por exemplo, tem muitas escolas aqui em Curitiba que tem o psicólogo, que tem o pedagogo e que tem o fonoaudiólogo ali dentro. O meu filho, há muitos anos atrás, quando ele estudou em escola de criança miúda, tinha uma fonoaudióloga e foi essa fonoaudióloga que chamou a atenção minha e da minha esposa para algumas alterações que o menino tinha que eu, honestamente, não havia percebido. Você não vê o psicomotricista, de fato, enquanto profissional, dentro da escola, trabalhando em comunidade com essas outras pessoas? Isso seria o nosso sonho de consumo. É claro que eu vejo o grande drama está sendo que a psicomotricidade, quando vai ou é chamada para a escola, vai para uma área terapeutizada. Olha, ela precisa ir para a sala de psicomotricidade porque ela está com um problema tal. Eu quero que ela não fique só nesse atendimento especial, mas ela fique implantada dentro dos currículos, porque ela é colaboradora no processo da educação. Estar com uma equipe multidisciplinar é um sonho de consumo nosso. Então, mas há algum movimento político em relação a... Eu não queria sair do... É porque isso aí eu acho tão fantástico, mas há algum movimento político em relação a isso? Porque eu acho um caminho tão magnífico para que... Pois é. Olha, uma das pessoas que nós convidamos para uma das mesas, ela tem uma escola onde ela implantou há muitos anos um projeto psicomotor pedagógico dentro da escola e é uma escola de referência aqui em São Paulo. E ontem nós, numa reunião, ela comentou a respeito disso. O quanto a psicomotricidade conversa com todas as áreas. Ela não tem uma sala de atendimento. Ela interage junto, ela está junto, ela é pertencente da equipe. Ela não é uma salinha à parte, então a sala da fono, a sala da psicóloga, a sala da psicomotricidade, porque as grandes salas de psicomotricidade, Paulo, são magníficas, são maravilhosas, são verdadeiros shoppings. Só que você não precisa de todo aquele aparato para você fazer psicomotricidade. Você só precisa do corpo. Eu me lembro de você falando para mim uma vez, eu posso fazer psicomotricidade embaixo de uma árvore. Com certeza. Frase sua. Vamos voltar aqui, porque tem uma pergunta aqui que essa aqui eu preciso por causa do meu público aqui. Como que a grafomotricidade acontece para crianças no transtorno do espectro do autismo? Então, estou falando... Era isso que eu queria que me perguntasse. E aí eu queria que você fizesse, Cacilda, uma revisão da criança, mas nas suas diferentes faixas etárias. Então, como que isso pode ser abordado num bebê autista pequeno, numa criança autista maior, na criança dentro e fora da escola? Como é isso? Olha, eu acho que seria até redundante eu falar de todos os aspectos que envolvem o espectro, né? Mas uma das, eu acho que prioridades é que o autista, independente de toda a desintegração sensorial existente, ele habita num corpo que o incomoda. Ele vive num corpo onde ele sofre nesse corpo. Então, este corpo, daqueles nossos enfoques psicomotores todos que nós comentamos, a noção de corpo é prioritário para qualquer evolução em termos de grafomotricidade. Por quê? Porque é um corpo que tem demandas, principalmente ambientais, muito fortes, tanto do bebê como vai até o adolescente. Então, o que a gente precisa priorizar no trabalho com o autista? Em primeiro lugar, bom, eu aprendi com você e aprendi com todos os autistas que eu atendi até hoje, de que eu não tenho que fazê-lo entrar no meu mundo. Eu tenho que entrar no mundo dele. É a minha obrigação. E eu tenho várias ferramentas para isso. Eu acho que não é dizendo não é gritando, não é impedindo, não é tirando, não é trabalhando com hiperfoco, não é nada disso. Há uma dedicação daquele ser que está em sofrimento num corpo que ele não tem noção do que ele tem. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo biologicamente com esse corpo. Então eu acho que evoluir por faixas etárias no trabalho da noção de corpo, a Ana Paula Chacur, que é tua amiga também, a Helena só começou a evoluir
dentro de todo o quadro dela quando ela começou a fazer psicomotricidade, porque ela conheceu o corpo que tinha. Então, um dos aspectos que a psicomotricidade prioriza é isto, este corpo onde habita um sujeito e um sujeito em sofrimento, um sujeito que não está bem, e daí ele não se comporta bem. Como que nós podemos aplicar, vamos falar de um autista incluso numa escola, né? Que a gente, inclusão aqui, acho que no Brasil a coisa ainda é utopia, né? Eu não consigo ainda enxergar isso. Mas como lidar com um caso desse numa sala onde eu tenho 30 e 2 tem o espectro no nível 1 que seja, mas está lá. Será que a gente não pode também utilizar dos próprios colegas nesta relação? Eu sinto que não é um preconceito, sabe, doutor Paulo? Eu não acho que é preconceito. Eu acho que é um não respeito à diferença do outro que eu posso aprender. Porque, de repente, eu posso ser mais frágil que ele em outros aspectos que ele é muito bom. Então, eu vejo que o autista ele precisa ser reconhecido com os potenciais que ele tem. Ele tem potenciais. E, normalmente, a gente só olha para o lado fraco dele, para aquilo que é gritante. E a gente não consegue olhar para outro lado. Você conheceu o José Carlos no nosso congresso aqui em São Paulo, e ele é inserido dentro da nossa empresa e trabalha num departamento, né, de almoxarifado. E um dos aspectos preocupantes, e por que eu estou colocando isso na sua pergunta, é exatamente o fato de que ele cumprimenta todo mundo toda hora. E as pessoas se incomodam, mas você já me cumprimentou, Zé Carlos, tal. Quer dizer, um excesso de educação é motivo de chacota. Então, é possível chegar, Zé Carlos, você já me disse bom dia, o seu dia vai ser ótimo e tudo bem. Não há essa paciência e não há esse amor ao outro, a diferença do outro. E isso eu sinto em todas as faixas etárias, doutor Paulo. Na relação deles, nos seus meios ambientes, na escola, na sociedade. Então, acho que a primeira coisa é o respeito a esse corpo, que é um corpo em sofrimento, que precisa estar bem consigo próprio para poder produzir qualquer coisa que o mundo externo peça para ele. Perfeito. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu sempre digo, minha mãe foi advogada, claro que está aposentada hoje, mas uma coisa que eu sempre discutia com a minha mãe, quando você pega a legislação da inclusão no Brasil, ela é de primeiro mundo, é um espetáculo aquilo lá. É um espetáculo, no papel é um espetáculo aquilo lá, quando você lê aquilo. Qual que é o problema? Que inclusão não é lei. Toda vez que você precisar estar colocando a lei para fazer inclusão, alguma coisa está errada, porque inclusão deveria ser entendido como uma forma de você viver, de você ser uma pessoa inclusiva. Porque quem é inclusivo, você não precisa ficar discutindo se é para autista, para deficiente físico, para cego, para surdo, porque e outra, e não precisa ser uma pessoa com deficiência, você pode ser inclusivo, por exemplo, com uma pessoa de idade. Você não precisa ter, de fato, uma inclusão com isso, né? A nossa sociedade está envelhecendo e não há o respeito para isso. E eu fico assim pensando, meu Deus, você vai passar por isso. Se você não quiser passar, morra antes. Porque é o destino de todo... Não tem como, Paulo, é o processo. Você concorda? Não tem como deixar de envelhecer, a menos que você morra antes. Então, respeite isso. Você também vai ficar fragilizado, você também vai repetir histórias, você também vai esquecer coisas. Você também não vai poder fazer potenciais corporais que você tinha antes. Então, não há isso. Não há essa inclusão do idoso. Nossa, você me tocou numa ferida aberta para mim. Porque eu estou trabalhando com gerontopsicomotricidade. Então, a gente está sentindo isso na pele. Postagem sua sobre isso, sobre gerontopsicomotricidade, e é um tema que para nós aqui no Brasil é um tema muito caro, porque a nossa população, graças a Deus, por questões sociais, de saúde, questões públicas e tal, a nossa população está envelhecendo, né? E isso é uma glória, isso significa que as coisas estão indo bem. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, pessoal, voltando ainda para a grafomotricidade, né? Então a gente acabou aqui fazendo um enfoque no transtorno do espectro do autismo, mas quando a gente fala de grafomotricidade, a gente está falando de uma coisa muito ampla. Então você pode discutir a grafomotricidade, por exemplo, dentro do TDAH, que vai ter suas particularidades.
Você pode discutir a grafomotricidade dentro dos transtornos específicos de aprendizagem. Então, a interface, por exemplo, de disgrafia, descaligrafia, desortografia e dislexia, descalculia, é enorme isso aí. Então, grafomotricidade, na verdade, é um universo de coisas, um universo de coisas que a gente tem ali. Cacilda, eu queria que você falasse um pouco, para que a gente pudesse fazer um convite e gastar esses minutos finais que a gente tem, falando sobre o Congresso. Nós temos muitos professores aqui, eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas aqui na página que são de São Paulo. Como é que vai ser esse Congresso? Quando que vai ser? Aonde vai ser? Quem são os professores que vão estar ali dando aula? Como é que vai ser isso aí? Bom, antes de eu falar do Congresso, eu quero dizer publicamente uma coisa. Eu sonho com o dia que o IEPS vem para São Paulo. Eu já te convidei várias vezes. Eu não vou desistir. Né? Você tem até lugar para isso, mas eu não vou desistir. O Congresso vai acontecer na mesma universidade que você esteve, a Universidade Unipaulistana, que é um bairro central de São Paulo. Esse local ele é muito adequado, a gente tem já como uma referência porque fica perto de tudo. Ele chama-se Grafomotricidade, um caminho psicomotor do corpo ao papel, do lápis às telas e da casa à escola. Nós vamos ter mesas redondas com esses subtemas, vamos ter oficinas de trabalho exatamente com os mesmos aspectos. E vamos ter 2 queridos internacionais, professores nossos e referências em psicomotricidade também vivas, um italiano chamado Franco Boscaini e um espanhol chamado Juan Nunes. Ambos trabalharam a vida inteira com psicomotricidade e são especialistas em grafomotricidade. E eles vêm presencialmente ao Brasil, apesar da idade, porque querem contemplar novamente as antigas vindas que eles costumavam muito vir para São Paulo, principalmente no Gaia, onde é a minha formação, dar aulas, né? E eles já estão idosos, mas a gente conseguiu que eles viessem porque eles são uma sumidade no assunto. Fora isso, nós temos alguns outros psicomotricistas e profissionais como palestrantes, e a gente tem assim a honra de dizer que é um evento voltado para a escola. Voltado para o professor, para aquele que... Eu ia te perguntar isso. Quem que é o público que vai poder usar esse conhecimento? Para quem que está focado o Congresso, Cacilda? Ele é para qualquer profissional, mas ele está focado na educação. Ele está focado para o professor, desde o ensino infantil, o ensino fundamental, ensino médio. É aquele professor que lida com a aprendizagem e que encontra tantas barreiras, tantas dificuldades. Eu acho que as trocas que nós vamos ter vão ser extremamente enriquecedoras. E é colocar a psicomotricidade na escola não como uma terapia, mas sim como um componente curricular, como algo que possa colaborar no processo de aprendizagem em diferentes idades. E mais uma coisa que vai acontecer nesse congresso, doutor Paulo, é a apresentação de material científico, a apresentação de trabalhos. Porque há coisas muito boas sendo feitas, que precisam ser conhecidas. E nós tivemos ainda um privilégio enorme de um grande amigo argentino, Miguel Salzano. Os 3 melhores trabalhos, os mais bem avaliados, vão fazer uma publicação numa revista internacional de psicomotricidade, a revista Ibero-Americana. Por quê? Porque a psicomotricidade, eu acho que você já identificou isso, ela precisa de documentação. Ela tem muito pouco artigo, ela precisa dessa referência para ela se sentir forte. Olha, apesar de nós sermos reconhecidos como profissão, nós ainda não somos nada, nós não temos conselho, nós não temos uma graduação digna e presencial para que formem psicomotricistas. São os cursos de pós-graduação hoje que alimentam a capacitação profissional. Então, enfim, nós temos que nos fortalecer. E é na publicação de bons trabalhos, de bons artigos, que a gente vai conseguir isso, porque ciência se faz assim, né? Total. Cacilda, como que o pessoal faz? Você viu que tem um pessoal aqui falando que vai do Rio de Janeiro para o Congresso, né? O pessoal está animado. Como que o pessoal faz a inscrição no Congresso? É só ir no site da nossa associação.
É associação, www, associação, sem o tio e sem a cedilha, vencer, com M, de vir a ser uma pessoa melhor, vencer.org.br, lá está todinha a programação, está a foto de todos, as datas. Será que seria possível, na página da Associação Vencer, ter o link para o pessoal ir? Porque aí o pessoal entra na página da Associação Vencer e ali já tem o link para fazer inscrição. Tem. O que você acha? Já tem. Então pronto. Então já fechou. Tem. Então tá daí eu prontinho. vou postar aqui embaixo o @ da Associação Vencer Isso. e vou escrever ali que o pessoal vai para a página da associação e dali tem o link. Aí facilita muito. Certo. Queria muito que você estivesse aqui para você poder conhecer mais ainda de psicomotricidade, apesar que você domina tudo. Não. E você... Não. Não, aí está exagerado. Não. Você é um exemplo de profissional que precisa de muitos Paulos para termos saúde física e mental, Paulo. Cacilda, sempre que eu interajo com você aqui, é sempre pouco tempo para tanta coisa que a gente tem para conversar. Espero que a gente possa, em breve, fazer uma nova live aqui. Para mim é sempre um prazer, porque para mim é aula de graça quando eu estou com você. Linda, quero te agradecer. Eu vou fazer um desafio para você. Diga. Autista envelhece, sabia? Total. Que tal? A gente pode falar de gerontopsicomotricidade. Então, já está certo, porque isso é uma coisa que vivem perguntando aqui na página, o autismo na vida adulta, o autismo na terceira idade, na melhor, e é uma coisa que a gente fala muito pouco, então a gente já deixa isso aí pré-combinado agora. Tá bom. Que bom, fico feliz. Obrigado. Obrigada, pessoal, vou fazer um pedido para vocês. Assim que vocês acabarem de assistir a nossa live, eu quero que vocês compartilhem a live para que tudo isso, toda essa riqueza de conhecimento que a professora Cacilda nos trouxe, para que a gente consiga chegar a mais famílias, para que a gente consiga atingir um público maior. Cacilda, obrigado. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Pessoal, fiquem com Deus, que abençoe a jornada de todos vocês, viu? Obrigada, querida. Tchau, tchau.